Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Saudamos todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Quem é o Espírito Santo? Esta é a 7ª pergunta que compõe este primeiro trimestre de 2015 para a classe do Juvenis, que tem por tema geral respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Estamos estudando neste trimestre, cada aula, uma pergunta. E essa pergunta está relacionada diretamente à doutrina bíblica cristã. E a aula de hoje ela é muito especial, porque falará de uma pessoa muito especial, o Espírito Santo. É ele que nos convence todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. E nos lembra que a nossa morada está nos céus. Nos lembra todos os dias, nos convencendo que nós somos cidadãos dos céus e filhos de Deus. Porém, antes, estamos convidando a todos os irmãos que vá até o site do portal Escola Bíblica Dominical, na aba Juvenis, e lá os irmãos estarão encontrando o esboço desta pré-aula, assim também como esboços das outras 6 pré-aulas e o vídeo, a pré-aula em vídeo das outras 6 lições. Subsídios estes que tem por objetivo principal ser uma ferramenta a mais para sua melhor preparação como professor e para sua interação como aluno. O aluno exerce um papel muito especial na sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Não apenas a sua presença, mas de trazer um subsídio, alguma informação, algo que venha agregar na aula. E assim todos crescerem juntos na doutrina e na demonstração do Senhor. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa que compõe a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa que compõe a Trindade. Porém, temos que tomar muito cuidado para não entrarmos na linha de raciocínio de alguns, que ao pensar no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, logo vem o pensamento, ou que alguns acreditam, que Deus detém todo o poder. Jesus é um pouco mais fraco, fica ali no meio de campo. E o Espírito Santo é aquele que executa todas as coisas e ele apenas recebe a ordem, não tem poder para fazer nada, como se tivesse alguma espécie de hierarquia entre a Trindade. Porém, este ensinamento, ele não tem amparo nenhum nas Escrituras. É o que veremos ao longo deste ensino. Para pensarmos sobre o Espírito Santo, nós queremos começar falando da Trindade, da Santíssima Trindade, um conceito da Trindade. Precisamos tomar cuidado ao pensarmos sobre a Trindade, algumas heresias que são ensinadas por aí, e são até, infelizmente, pregadas, que uma delas é o triteísmo, ou seja, pensar em 3 deuses. Deus Pai é um, Deus Filho é outro, Deus Espírito Santo é outro, cada um pensa do jeito que quer, tem as suas características, tem a sua forma de tratar o homem, são 3 deuses distintos, separados, não tem nada a ver um com o outro. Não, isso é uma heresia, isso não tem embasamento nas Escrituras. Uma outra linha de raciocínio é a chamada funcionalidade, distinguir as 3 pessoas da Trindade com as suas funções. Por exemplo, o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Cada um tem a sua obra específica para fazer. Também não. Isto não tem amparo nas Escrituras. Uma outra característica também que é ensinada por aí
é o chamado modalismo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa. E essa mesma pessoa, uma hora se manifesta como Pai, outra hora como Filho e outra hora como o Espírito Santo. Também não tem amparo nenhum nas Escrituras. Sendo assim, jamais podemos pensar na Trindade como forma de triteísmo, ou seja, três deuses totalmente separados na essência, na ideia, nas obras, de tudo. E também não podemos pensar na funcionalidade, ou seja, cada um tem uma sua obra específica, e nem no modalismo, que é o mesmo Deus, uma hora sendo Pai, outra hora Filho, outra hora Espírito Santo. Cada uma delas não encontra amparo nenhum na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Algumas considerações são importantíssimas fazermos para compreendermos a Trindade, ou o conceito doutrinário da Trindade. A palavra Trindade, ela não se encontra nas Escrituras. O primeiro a formular a doutrina da Trindade foi Tertuliano. Entretanto, a Bíblia respalda com muita segurança a propriedade dessa doutrina. Não encontraremos a palavra Trindade na Bíblia. Essa doutrina está implícita. Porém, ao estudarmos as Escrituras Sagradas, veremos com muita clareza que a Trindade, ela existe e ela está na Bíblia como um todo em operação. Cada uma das três pessoas da Trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, glória e poder. Cada uma é igual às outras, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção e a mesma confiança e fé. Então, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são Deus dotado de iguais em autoridade, glória e poder, e merece o mesmo culto, a mesma devoção e a mesma fé. A essência é a mesma para os três. E os três são tão iguais na essência que a Bíblia aponta como o mesmo Deus. Deus é uma unidade, uma essência divina, ou a mesma essência divina, existindo em três pessoas, sendo essas três Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma essência divina existindo em três pessoas, ou seja, é a mesma essência, a essência é a mesma, existindo em três pessoas. A doutrina da Trindade não é uma forma de triteísmo, de três deuses distintos em essência, distinto separadamente, com obras específicas, não. Ou seja, não é uma crença em três deuses, mas uma triunidade, ou seja, um Deus trino, três em um, conforme fica claro nas Escrituras. Deuteronômio 6,4, Isaías 44,6, Êxodo 23, João 10,30 e por aí adiante. Então, não é uma forma de triteísmo, ou seja, três deuses distintos em essência, mas triunidade, ou seja, a mesma essência. E eles são tão iguais em essência, que a Bíblia aponta como o único Deus. Porém, não podemos deixar de compreender que há uma limitação quanto ao entendimento da Trindade. Isaías 40, verso 18 diz assim: A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? A doutrina da Trindade, a sua limitação ao entendimento humano. A racionalidade humana não é capaz de compreender a Trindade em sua totalidade e nem estabelecer um paralelo ou ilustração que lhe corresponde à altura. Precisamos aceitar a Trindade como sendo uma daqueles mistérios divinos que um dia serão totalmente revelados. Então, não há uma forma ilustrativa que eu possa pensar na Trindade. Não há o que eu possa comparar com a Trindade. Muitos comparam a Trindade como um ovo, por exemplo.
a gema, a clara, a casca, outros com uma laranja, né? A parte de dentro ali, a casca que protege e a casca externa. Várias maneiras, o sol, por exemplo, o sol, a sua essência, a luz, o brilho do sol, várias maneiras eles tentam descrever, trazer a ideia da Santíssima Trindade. Porém, não há o exemplo desse específico que podemos comparar à Trindade. Agostinho disse o seguinte: o mistério da Santíssima Trindade cristã é o mistério do amor divino. Você só vê a Santíssima Trindade se vê o amor. Para concluirmos este raciocínio, precisamos compreender que adoramos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. Então, ao pensarmos na Trindade, não esqueçamos deste princípio. Nós adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Ou seja, a essência, eles são tão iguais na essência que a Bíblia aponta como o único Deus. Mas quem é o Espírito Santo? Para começarmos respondendo essa pergunta, precisamos de uma afirmação. O Espírito Santo não é uma força ativa ou uma energia, nem uma força impessoal, conforme afirmam alguns. Primeiramente, precisamos compreender à luz da Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, muitos têm a ideia que o Espírito Santo é uma força, é um impulso, é uma energia positiva. Não, isto é uma heresia. A primeira afirmação é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E aqui queremos ver com os irmãos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e algumas características que marcam que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 27, veremos que o Espírito Santo, ele pensa. Diz assim: é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ele examina os corações. Examinar é o quê? É raciocinar, é calcular, é emitir juízos. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele pensa. E só pode pensar uma pessoa, um espírito, uma força, uma energia, não pensa. Apenas uma pessoa pode pensar, raciocinar e emitir juízos. Mas o Espírito Santo também compara. Vejamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, que diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Compara, ou seja, faz juízos, faz julgamentos. Então, mais uma evidência que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas o Espírito Santo, ele também tem sentimentos. O Espírito Santo, ele ama. Está lá em Romanos, capítulo 15, verso 30, que diz: e rogo-vos, irmãos, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele ama, conforme foi mencionado, e pelo amor do Espírito Santo. E só tem sentimento de amor uma pessoa. Mas o Espírito Santo, ele também se alegra. Está lá em Lucas, capítulo 10, verso 31. A começar, dando exemplo, Jesus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Mas, não só. Lá em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação,
com gozo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele se alegra. Porém, o Espírito Santo também se entristece. Está lá em Efésios, capítulo 4, verso 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E talvez a pergunta seja: será que nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, nos alegrando no Espírito Santo, usufruindo dos dons espirituais, usufruindo dos frutos, do fruto do Espírito, usufruindo da presença do Espírito Santo, regozijando-nos nele? Ou será que nós estamos entristecendo o Espírito Santo com as nossas ações, com as nossas decisões, com a nossa forma de ver, de pensar, de fazer as coisas? Será que nós estamos consultando o Espírito Santo para tomar as nossas decisões? Ou será que as nossas decisões estão sendo tomadas pela razão, pela vontade, pela nossa sensibilidade, pela nossa alma, pela nossa natureza? Ou será que o Espírito Santo ele tem tido em nossa vida a primazia? E o resumo de tudo isso é a pergunta: nós estamos alegrando-nos no Espírito Santo ou nós estamos entristecendo o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo que habita em nós, também ele tem ciúme. Ou cuidai-vos, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tiago, capítulo 4, verso 5. Ou seja, ele tem zelo pelos servos do Senhor. Ele zela pela nossa vida todos os dias. O Espírito Santo também, ele determina. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Ou seja, o Espírito Santo determinar prova que ele tem vontade, que ele tem autodeterminação. E só pode ter essas características uma pessoa, não uma força, não uma energia, não algo aleatório, conforme pensa alguns. Mas em Atos capítulo 2, verso 4 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos capítulo 15 e verso 28 diz: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ao pensarmos sobre 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, Atos 2 e 4, e este último texto que lemos, Atos, capítulo 15, verso 28, estes textos não apenas nos mostram que o Espírito Santo ele determina, que ele tem vontade, que tem autodeterminação, características estas que só uma pessoa pode ter. Estes versos também nos traz um grande e bonito ensinamento. Embora não seja este o objetivo principal da lição, mas nós já não podemos deixar de comentar. E para nós como jovens e adolescentes é um princípio que não podemos jamais esquecer na nossa vida cristã e na nossa vida como Igreja de Cristo. E qual é este aprendizado? É que o Espírito Santo ele é ordeiro, é que o Espírito Santo ele é zeloso, é que o Espírito Santo ele coloca ordem no corpo de Cristo e que tudo que lhe é atribuído a fazer, o Espírito Santo, há uma ordem, há uma organização, há uma dedicação. E isso para nós é um grande aprendizado. Nós, chamados os pentecostais, nós cremos na evidência dos dons, nas atualidades dos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo,
na profecia no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. Porém, precisamos compreender que quando é o Espírito Santo que está evidenciando os dons, há uma ordem, não é uma bagunça, não é uma coisa desorganizada, que ninguém entende nada, aquele culto sem ordem, sem liturgia, aquela bagunça. Não. Quando o Espírito Santo ele é convidado a participar do nosso culto, quando o Espírito Santo é quem está falando através dos dons, há uma ordem. É só lermos lá em 1 Coríntios capítulo 12, leia o capítulo 12 como um todo, depois leiam o 14, o capítulo 14 de 1 Coríntios, os irmãos verão que o Espírito Santo, ele é ordeiro, que há uma coerência. Muitos têm uma ideia errônea de que, por ser pentecostal, o culto é pentecostal, e aquela gritaria, aquela bagunça que ninguém ouve nada, que ninguém entende nada. E quando vamos ver mesmo, não é o Espírito Santo que está falando, é apenas um costume, um modismo. Não, o Espírito Santo ele é ordeiro, a coerência. E quando vamos ver desde o batismo, lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e revestiu aqueles discípulos, quando na distribuição dos dons, em Atos 15, 28, ele participando de uma reunião, há uma ordem, há uma coerência. Não é aquela bagunça que muitos imaginam ser a sua evidência. E para nós, quando formos chamados a exercer alguma função no corpo de Cristo, alguma função na igreja, precisamos ter como base isso que o Espírito Santo nos ensina, a sermos zelosos, a sermos coerentes, a termos uma organização. Por quê? Porque estamos fazendo algo para Deus. Então, Deus é um Deus ordeiro, é um Deus zeloso. Então, precisamos sempre entender que a obra de Deus ela é feita com muita dedicação, organização, mas acima de tudo, com o Espírito Santo comandando, tendo a organização em todas as partes. E é o que talvez falta em muitas de nossas reuniões, que é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo ser convidado a participar, assim como aconteceu lá em Atos, capítulo 15, verso 28. É muito interessante a expressão que diz, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não pareceu bem a nós e depois ao Espírito Santo. Isso nos mostra que o Espírito Santo ele tem que ser a primazia das nossas reuniões na igreja, das nossas decisões para assuntos eclesiásticos. O Espírito Santo ele tem que ser o primeiro a ser convidado. O Espírito Santo ele tem que ser ouvido, porque o Espírito Santo ele está responsável pelo corpo de Cristo e pela nossa vida em especial. E que possamos seguir este bonito conselho, ter o Espírito Santo como nosso orientador. Mas o Espírito Santo ele também convence. Está lá em João capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é fruto de argumentação, ou seja, de uma operação intelectual, de uma série de raciocínios, de operações de julgamentos. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, porque apenas uma força jamais poderia convencer ninguém de nada. E João capítulo 16, verso 8, onde acabamos de ler, também nos mostra algo muito bonito. O Espírito Santo ele nos convence todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quando você recebe aquela proposta, você está morrendo de vontade de ir, de fazer, de acontecer, e às vezes vem aquele aperto no coração, não, mas eu não devo, não, mas isso é errado, isso é contrário à palavra de Deus, é contrário ao que a minha mãe ensinou, é contrário ao que o pastor ensinou, é contrário à Bíblia. É o Espírito Santo te convencendo que é errado.
Então o Espírito Santo, todos os dias, ele tem um papel muito bonito de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porém, aqui é importante mencionarmos que o Espírito Santo, ele não tira o livre-arbítrio de ninguém. Ou seja, o Espírito Santo ele vai te convencer, ele vai operar no seu coração, porém, ele jamais vai te impedir de fazer algo. O Espírito Santo não inibe o livre-arbítrio de ninguém. O Espírito Santo ele nos conscientiza, porém, cabe a nós tomarmos a decisão de obedecer ao Espírito Santo e sermos muito felizes, porque ao obedecer ao Espírito Santo estamos obedecendo a Deus e o resultado é muito positivo. Ou desobedecermos o Espírito Santo e o entristecer e, por consequente, desobedecer e entristecer o coração de Deus. Mas como pessoa, o Espírito Santo ele também tem a percepção de si mesmo e de outros. Ele tem a consciência dele mesmo e de outros. Está lá em João capítulo 16, verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Neste texto, aprendemos que não só o Espírito Santo ele tem a consciência de si e de outros, mas que o Espírito Santo ele fala, porque não falará de si mesmo. Então o Espírito Santo ele fala. E será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? Será que nós temos aberto os nossos ouvidos para compreender o que o Espírito Santo quer falar conosco? Mas o Espírito Santo ele ouve, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Está lá no mesmo capítulo, João capítulo 16, verso 13. Será que nós temos falado com o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo ele tem ouvido a nossa voz? Mas o Espírito Santo também tem a noção do tempo e vos anunciará o que há de vir. Embora o Espírito Santo seja Deus e não esteja sujeito à lei da gravidade, o tempo do homem, todo este contexto, porém, ele tem a noção do tempo do homem. O Espírito Santo, não nos resta nenhuma dúvida que ele é uma pessoa, porque um espírito não teria apenas um espírito, uma força, uma intuição, como muitos dizem, jamais teriam essas características. O Espírito Santo, a segunda afirmação, é que ele é Deus. Primeira, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a segunda, o Espírito Santo, ele é Deus. Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, versos 3 e 4, nos deixará muito claro esta afirmação, que o Espírito Santo, ele é Deus. Lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vejam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são colocados em pé de igualdade. Ou seja, conforme já vimos na introdução, eles são iguais em poder, em atributos. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui são evidenciados que os três são Deus. E o Espírito Santo é Deus. Assim como Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, Mateus 28, 19, evidenciará que o Espírito Santo, ele é Deus. E Deus que tem os mesmos atributos, assim como o Deus Pai e o Deus Filho. O Espírito Santo é onisciente, ou seja, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Está lá em 1 Coríntios,
capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do Deus, senão o Espírito do Deus que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas o Espírito Santo também é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmos 139, versos do 7 ao 10, que diz assim: Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, o Espírito Santo é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo também, ele contém um outro atributo de Deus, que é a onipotência. Possui todo o poder. Está lá em Lucas, capítulo 1, verso 35. O Espírito Santo também ele é eterno, ou seja, não há princípio e nem fim, mas um outro atributo de Deus, atributos incomunicáveis de Deus, que é a eternidade. Hebreus capítulo 9, verso 14, nos deixará claro este atributo. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo? Ou seja, aqui nos demonstra que o Espírito Santo, ele é eterno. Mas o Espírito Santo, ele é santo. Está em Efésios, capítulo 1, e verso 13. A santidade é mais um atributo incomunicável de Deus. O próprio Deus, por várias passagens na Bíblia, ele evidenciará que é santo. Está em Levítico 11:45, 1 Pedro capítulo 1, verso 15, Apocalipse 15 e 4 e tantos outros. Então, Espírito Santo demonstra que ele também é Deus. Então, esses três princípios sobre o Espírito Santo, nós jamais podemos esquecer. Primeiro, que o Espírito Santo ele não é uma força intuitiva. Segundo, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E como pessoa, nós devemos relacionarmos com ele todos os dias. E terceiro, que o Espírito Santo ele é Deus. Para concluirmos, queremos fazer uma citação de um escritor cristão, o pastor Hernani Dias Lopes, que ele disse o seguinte a respeito deste tema: nós dependemos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não haveria sequer o convertido. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que regenera o pecador. É o Espírito Santo que batiza o convertido no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que sela aquele que crê para o dia da redenção. É o Espírito Santo que dá dons espirituais, santifica o crente e produz nele o caráter de Cristo. É o Espírito Santo que habita em nós e nos transforma de glória em glória na imagem de Cristo. É o Espírito Santo que nos reveste de poder e nos unge para testemunharmos o Evangelho. Eu preciso do Espírito Santo. Então precisamos ter isso em mente. É o Espírito Santo que faz todas as obras em nós e através de nós e por nós para chegarmos aos céus. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na vida pessoal. Nós precisamos do Espírito Santo no nosso casamento.
Precisamos do Espírito Santo na nossa família. Precisamos do Espírito Santo no nosso emprego, na nossa faculdade. Precisamos do Espírito Santo no mercado de trabalho, na empresa que trabalhamos. Precisamos do auxílio do Espírito Santo na igreja local. Precisamos do Espírito Santo nos nossos cultos. Precisamos do Espírito Santo nos nossos ensaios. Precisamos do Espírito Santo na escola bíblica dominical. Precisamos do Espírito Santo em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as vertentes da nossa vida. A presença do Espírito Santo, ela é indispensável. A presença do Espírito Santo é não só presente na nossa vida, mas a gente ouvir o que o Espírito Santo está falando, a gente falar com o Espírito Santo, conforme já mencionamos, é indispensável para a sobrevivência cristã, para a nossa sobrevivência no corpo de Cristo de uma maneira saudável. Uma vez que negligenciamos o Espírito Santo, que nós entristecermos o Espírito Santo, de maneira que colocarmos ele à margem da nossa vida, seja em qual área for, nós estaremos semelhante à igreja de Sardes. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Nós teremos nomes de que vivemos, ou fama de que estamos vivos espiritualmente, porém estaremos mortos. Uma vez que o Espírito Santo ele não tiver o relacionamento pessoal conosco espiritualmente, nós estaremos mortos. E como falamos na aula anterior, a obra do Senhor e o Senhor da obra são coisas totalmente diferentes. Eu posso passar o dia inteiro na igreja, exercendo várias funções lá, não tendo compromisso nenhum com o Deus da obra. Antes de nós exercermos alguma função na casa do Senhor, na igreja local, na denominação, nós precisamos ter um relacionamento com o dono da igreja, com o Senhor da obra. E a partir do momento que nós temos essa relação com o Espírito Santo, tudo fará sentido e a nossa vida ela fará sentido. O Espírito Santo, ele também nos reveste do seu poder, nos presenteia com dons espirituais. E o que é o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais? É o que veremos na próxima aula. Que Deus lhe conceda uma aula abençoada no próximo domingo e que o Espírito Santo ilumine a cada professor e a cada aluno à luz das Escrituras Sagradas. Amém.